Saudamos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tivemos problemas técnicos, mas enfim, nós sabemos que os problemas estão aí, todos têm. Nós temos um inimigo que não dorme, mas graças a Deus também não estamos dormindo. Então vamos trabalhando em nome do Senhor. Você vai assistir com um pouquinho de atraso, mas vai assistir. Isso é o que importa, em nome de Jesus. Irmãos, convido a todos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, nós vamos falar de uma história bem conhecida. Marcos capítulo 5. E o título da mensagem de hoje tem muito a ver com essa história. Ele é o seguinte: com a boca te fere, mas por dentro reconhece que precisa. Vou repetir. Com a boca te fere, mas por dentro reconhece que precisa. Você já passou por isso alguma vez? Pessoas que te ferem com a boca? Mas nem sempre isto significa que elas não reconheçam que precisam da tua ajuda. E Jesus passou por isso. Nós vamos ver isso agora em Marcos capítulo 5, a partir do versículo número 1. Jesus, depois de atravessar o mar inteiro, assim, era um lago, não era um mar mesmo de água salgada. E aí eles chegaram a outra margem na província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. O homem era uma fera, literalmente falando. Verso 5. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Que situação interessante, né? Quer dizer, aquele homem selvagem, que ninguém dominava, que todos tinham medo dele, de repente ele vem correndo até Jesus, adora, e você pensa: puxa, agora o homem vai confessar todos os seus erros, né? E o que ele faz? O que eu tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo? Te conjuro para que você não me atormente. Meus queridos irmãos, quem que dirigiu aquele homem até os pés de Jesus? Vocês acham que foi o demônio? Ele era um endemoniado, correto? Era um endemoniado. Mas não foi o demônio que o dirigiu até lá. Até porque, fosse assim, todas as vezes em que Jesus estivesse em algum lugar, os demônios iam lá e iam lhe render homenagem. Isso não acontecia. Ou seja, então, isso não era o normal, o recorrente, o corriqueiro. Tampouco nós podemos dizer que esse foi um caso fortuito. O que é um caso fortuito? Hein? Uma coisa assim, que acontece que ela é fora da média, inesperada, né? Não, não é um caso fortuito. Porque quando nós falamos da obra de Cristo e da obra de Deus, nada é por acaso, nada é fortuito, tudo faz parte do plano de Deus. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas são dirigidas. Isso quer dizer que aquele homem, embora fosse indomável, ninguém controlava aquele homem, até as correntes ele arrebentava de tanta força. Os demônios
tinham, né, os demônios que mantinham ele preso. Quando ele vê Jesus, é ele quem quer libertação e corre. Só que o problema é que ele é fraco. E aí quando ele quer clamar, pedindo a sua liberdade, quem é que fala no seu lugar? O demônio. E o que o demônio faz? Ele fere Jesus. Com que propósito? Com o mesmo propósito que às vezes um parente, alguém que a gente conhece, que a gente vai lá dar uma palavra, a pessoa vem e nos fere. Sabe qual é o propósito do inimigo? O inimigo queria que aquele homem não fosse libertado. E por isso ele tentou fazer com que Jesus ficasse ofendido. Como que assim? Poxa, estou aqui para fazer o bem, com a melhor das boas intenções, e agora esse homem vem e ainda vem me afrontar, não vai receber nada. O diabo queria essa resposta de Jesus. Mas qual foi a resposta do mestre? O mestre se dirigiu direto ao demônio e não à pessoa e disse ao demônio, sai dele. E aí o espírito imundo é que responde por ele. Versículo 9. E perguntou-lhe, Jesus perguntou, qual é o teu nome? Claro que ele não perguntou para o homem, ele perguntou para os demônios, pois foram os demônios que falaram com ele. E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí está uma coisa interessante que a gente às vezes não para meditar. A linguagem conhecida do céu é um pouco diferente daqui. Alguém logo diria, né? Poxa, mas parece um erro aqui. Afinal de contas, né? Qual é o teu nome? Poxa, se eram muitos, não é o vosso nome? Está no singular. A linguagem do céu, ela é mais abrangente, né? Qual é o teu nome? Legião. Pronto, está respondido e está correto. A forma de Deus e os anjos se comunicarem é uma forma mais completa. Pode não necessariamente estar dentro do que nós esperaríamos, mas ela é correta. Bom, eram muitos demônios. Uma legião podia ter 12 mil soldados, imaginem 12 mil demônios dentro daquele homem. E aí o restante da história a gente conhece. Os demônios pediram para serem enviados para os porcos. Jesus permitiu, e eram quase 2 mil porcos, e todos eles morreram. E aquele homem, o que aconteceu com ele? Bom, as pessoas da cidade, no versículo 15, ficaram assustadas de ouvir, não que o endemoniado estava bem, mas sim que os porcos tinham sido perdidos. E aí, no versículo 15, diz que foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E aí, tiveram medo. Medo do quê? Medo do quê, meus queridos irmãos? Pois ele havia acabado de resolver um problema. Aquele endemoniado era um problema naquela região. As pessoas não tinham coragem de passar por ali. Só que o medo que elas tiveram não foi aquele. O ser humano ele é terrível. Qual era o medo dele? Peraí, puxa, 2 mil porcos só em um dia que esse homem chegou aqui. Já pensou se ele ficar mais dia, qual o prejuízo que nós vamos ter? Gente, vamos tirar esse homem o quanto antes daqui. Esse homem traz azar, traz um mau agouro, traz prejuízo, perda de prosperidade. Por favor, tiremos este homem daqui. E aí o pastor que pregasse a prosperidade possivelmente ia mandar expulsar mesmo Jesus daquele lugar, não é verdade? Porque ele ia dizer que não, você é amaldiçoado, você perdeu todos os teus porcos. Meus queridos irmãos, Jesus permitiu que os demônios matassem os porcos porque na Bíblia está escrito que não é para se comerem porcos. Em Levítico, capítulo 11, a Bíblia faz uma separação entre carnes limpas e carnes imundas. E o porco está classificado entre os animais imundos. A Bíblia chega a dizer, não toque no seu cadáver. Então Jesus fez muito bem. Sabe, isso mostra mais uma coisa, Jesus, ele não aprova todo tipo de negócio. O teu projeto pode ser muito bom aos teus olhos, mas se
a tua atividade econômica ela não for em harmonia com aquilo que a Bíblia aprova, Jesus não vai aprovar. E Jesus não se compromete a te conceder prosperidade naquele ramo de negócio. E se você tiver prosperidade, não atribua a bênção divina. Você pode atribuir sim a permissão divina, a tolerância divina, até aí tudo bem. Agora a bênção aí é outra coisa. Bênção é para o obediente. E voltando aqui, versículo 16, não 16, não é isso? Os que tinham visto contaram para os habitantes da cidade o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Amém. Meus queridos irmãos, por vezes vocês se deparam com pessoas que vocês querem bem, pessoas que vocês querem ajudar, que vocês sabem que estão fazendo coisas erradas, e aí vocês querem aconselhar estas pessoas, e o que vocês recebem em troca são pedras. E as pessoas te acusam, as pessoas te xingam, te humilham, te provocam. Essa é a estratégia do inimigo para você desistir delas. Mas você não deve desistir delas, porque muitas vezes a pessoa abre a boca, mas quem fala por ela é o inimigo. E o apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 6, versículo 12, a nossa batalha é contra os principados e potestades, não é contra carne e sangue. Nossa batalha não é contra os seres humanos, e sim contra os demônios. E aí quando o demônio fala, nós devemos fazer ouvidos moucos como Jesus fez. Permitir que isto não nos afete em nada. E devemos continuar o cumprimento da missão a qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para libertar os cativos. Nós fomos chamados para curar. Nós fomos chamados para libertar as almas que estão presas no laço do diabo. E aí devemos repreender o demônio em nome de Jesus, como Jesus fez. Então, vamos ter a vitória que Jesus teve. Agora, nosso esforço será reconhecido? O de Jesus foi reconhecido? Jesus fez uma boa obra, mas os homens expulsaram Jesus pela boa obra que ele fez. Você faz o bem, mas Satanás levanta alguém para interpretar errado. E aí você é acusado pelo próprio bem que fez. Sabe, meus queridos irmãos, tudo isso é estratégia do diabo, mas ele é vencido. E essa história dos endemoniados gadarenos foi deixada aqui para nosso ensino. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, a Bíblia diz, tudo o que outrora foi escrito para nós, a quem fim dos tempos, não, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, meus queridos irmãos, nós não nos devemos deixar abalar por estas coisas, pelo contrário, devemos prosseguir, temos uma missão. A nossa missão não estará completa enquanto aquele que está preso no demônio não esteja completamente liberto. Mas pode ser que depois disso, as coisas não mudem para nós, mas ainda que não mudem, que continuemos. Jesus não desanimou, Jesus continuou a sua missão. E aquela pessoa que recebeu o benefício, pode ser que não na tua frente, mas onde ela estiver, ela vai falar daquilo que Jesus fez na vida dela. E aí o Evangelho vai continuar obtendo vitória após vitória. Aos olhos do homem, o Evangelho só perde, aos olhos de Deus, ele só ganha. Aos olhos de Deus, ele só avança. Mas ele avança de uma forma difícil do homem enxergar. Na verdade, impossível, se não for com o auxílio do Espírito de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós devemos entender que quando tentamos ajudar alguém e com a boca ela nos fere,
por dentro, ela muitas vezes reconhece que ela quer ajuda. A boca daquele homem feriu a Jesus, mas o coração daquele homem dizia: Mestre, me ajude. Quem você conhece que está nesta situação? É possível que cada um de nós conheça pelo menos uma alma que esteja nesta situação. Isso significa que o trabalho será árduo, mas nem por isso nós devemos desanimar. Jesus disse que nós temos uma forma de lutar contra os demônios que prendem as pessoas. Jesus disse: esta casta de demônios não se expulsa senão com jejum e oração. Meus queridos irmãos, vamos usar as armas que o nosso Mestre nos aconselhou a usar. E aí haveremos de ser vitoriosos. Se você fala e parece que fala para o muro, então vá para o canto da oração e jejue. Quando você voltar, aí a tua voz vai ser como a do terremoto, como a do trovão, e aquele muro vai ser derrubado. E aquela pessoa vai aceitar a mensagem. E aquilo que parecia impossível vai acontecer, porque Deus é o Deus do impossível. Muitas almas vão se converter e vão ser salvas pelo teu testemunho. Meus queridos irmãos, para encerrar, nós não podíamos falar do poder concedido se não disséssemos também que ele é concedido mediante obediência. O poder do Espírito para curar as pessoas é concedido àqueles que obedecem a Deus. Isso está em Atos capítulo 5. O apóstolo Pedro diz que conosco testifica o Espírito Santo, a quem Deus deu àqueles que o obedecem. E obedecem em quê? Apocalipse 14, versículo 12. Ali o Senhor nos diz: aqui está a paciência dos santos. Onde está a verdadeira igreja? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E aí ficou o apelo para nós. Quem gostaria de pertencer à igreja dos verdadeiros seguidores de Cristo, que obedece, que tem poder e que vence o inimigo e salva as almas? Que assim seja, meus queridos irmãos. Recobrem o ânimo, retomem as forças, recobrem as forças, retomem o ânimo, digo, para que vocês avancem e obtenham as vitórias. Porque a vitória será nossa, em nome de Jesus. Amém. Traremos muitas almas aos pés do Salvador. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos seus habitas, te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu infinito poder salvador e pelo teu grande amor pela raça humana, por todos nós. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê este amor que Jesus tinha pelas almas e a perseverança para lutar por elas, até que obtenhamos a vitória. E que o inimigo caia aos pés da tua igreja na terra. E ele solte, Senhor, aqueles que ele retém com cadeias. Abençoa, Senhor, os esforços de cada um de nós, de cada um que hoje tomou a decisão de trabalhar pelos seus queridos, pelos seus amados, aqueles que, embora nos firam com palavras, têm um coração que geme. Opera, ó Deus, em nome de Jesus, pelo teu infinito amor e pelo teu poder. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez a Deus o privilégio de estarmos juntos com você e desejamos que você continue nos acompanhando. Nós fazemos transmissões em 2 dias, sábados e terças-feiras. Sábados, 15 para as 10 da manhã, Escola das Crianças, 15 para as 11, Mensagem do Culto. Terças-feiras, 8 horas da noite, começamos a transmissão, só quando temos um probleminha técnico acaba atrasando um pouquinho. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E antes de encerrarmos, quero invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Espero estarmos juntos virtualmente na próxima oportunidade.
Até lá.